bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje são 22 de dezembro, uma quinta-feira, e hoje eu vou tratar de um assunto que eu costumo só tratar nas minhas aulas particulares, mas subiu uma dúvida ontem aí, eu acabei entrando num caso bem interessante nas lojas Renner. E como está em época de Natal e tudo, eu vou dar um bônus aí, vou colocar um assunto que a gente só trata lá mesmo nas aulas particulares, que tem outros indicadores, tem algumas outras questões aí que a gente analisa, porque a gente consegue analisar a empresa mais a fundo com mais tempo. Hoje a gente vai falar sobre o retorno sobre o capital investido. A gente vai ver como é importante a gente analisar isso também, além daquele retorno sobre o patrimônio líquido que a gente já viu lá no início do canal. Acho que foi o segundo ou terceiro vídeo do canal, que diz patrimônio líquido e seus indicadores. Então a gente tem aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, só para lembrar, tá? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. A sigla em inglês é ROI, Return Over Equity. Ele, na verdade, esse ROI aqui, que a gente já viu, ele mede o retorno gerado somente pelo capital próprio dos acionistas. No entanto, tá, as empresas não investem apenas o capital próprio. Elas investem também o capital de terceiros no negócio. O capital de terceiros é o capital proveniente principalmente de empréstimos, financiamentos e debêntures. Ok? Então vamos lá. Capital investido, então. Utiliza-se como capital de terceiros apenas o capital que gere despesas financeiras, porque existem algumas linhas ali no passivo, por exemplo, fornecedores, salários a pagar, que eles não geram despesas financeiras. Então, eles não têm o custo do capital. Então, a gente pega só o capital mesmo que gera despesa financeira. Então, a gente tem isso aqui, ó. Você tem o capital próprio, que é medido no patrimônio líquido. A gente tem no balanço patrimonial o capital de terceiros, que é a soma de empréstimo, financiamento e debêntures, que a gente tem que somar o que tiver no circulante e o que tiver no exigível a longo prazo, que é o curto prazo e o longo prazo. E o que é o importante aqui do capital de terceiros? Quando uma empresa pega uma dívida qualquer, com qualquer investidor, ela tem em mente fazer um investimento. E esse investimento, tá? A ideia é que ele gere mais do que a despesa financeira, mais do que o juro que ela vai ter que pagar. Então, com esse capital de terceiros, o ideal é que ela pague os juros sobre os empréstimos e ainda sobre uma parte que vai ser um lucro excedente, que não seria alcançado somente com esse investimento do capital próprio. Então a dívida ela tem que ser enxergada como uma forma da empresa crescer mais rápido. Entendeu? Ela vai pagar a despesa financeira, os juros, mas ela vai gerar um lucro maior que ela não teria sem essa dívida. Então vai gerar um retorno para o acionista maior. Esse lucro aqui que não existiria vai passar a existir. E a gente vai ver agora um exemplo de uma empresa que consegue fazer isso muito bem já há 4, 5 anos. Por isso que ela é uma das empresas assim com múltiplos mais caros na bolsa. Porque ela realmente entendeu como é que faz isso, ela consegue fazer isso de uma forma muito boa. Mas é cara, não está na minha carteira por causa disso. Então vamos lá, capital investido em lojas Renner, código dela é LREN3. Tá? Os números aqui estão em milhares de reais. Então capital próprio, né, o valor do patrimônio líquido dela hoje, no terceiro trimestre de 2016. 2 bilhões 366 milhões, que representa 56% do capital que ela vai investir no negócio. E o capital de terceiros, somando curto prazo e longo prazo, 1 bilhão 890 milhões 139 milhões, 44%. Total investido, 4 bilhões 256 milhões. Aqui embaixo eu botei disponibilidade de dinheiro líquido, que tem gente que na hora da conta abate o valor de dinheiro líquido do capital investido. Eu não abato, porque eu gosto de ter uma margem de segurança maior possível. Mas tem gente que abate esse valor porque, por exemplo, um dinheiro de uma aplicação financeira, o dinheiro líquido mesmo, caixa líquido,
ele não foi usado na operação, entendeu? Ele poderia ter sido usado, mas ele não foi investido. Enfim, eu prefiro usar o valor total, hoje a gente vai usar o valor total, mas existem pessoas que usam valor a menos, então faria a divisão por 3 bilhões e pouco, vocês vão ver mais para frente. Aí a gente tem aqui o finalzinho do demonstrativo de resultados de Renner, né, da loja Renner, anualizado, terceiro trimestre. Então, quando eu falo que é anualizado, é a soma do terceiro trimestre de 2016, o segundo trimestre de 2016, o primeiro trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2015. O lucro operacional de lojas Renner foi 903 milhões, tá? Tirando todas as dívidas, o lucro da operação dela. Ela, por causa desses empréstimos aqui de 1 bilhão 890 milhões, gerou uma despesa financeira de 181 milhões, em torno de 10%. A gente vai estimar 10%, tá? Teve receita financeira também. Aí o lucro antes da tributação foi 801 milhões. E o imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro líquido deu 224 milhões. Na verdade, é 240 menos um diferido que tinha. Então, o valor a gente vai estimar em torno de 30%, que o imposto de renda mesmo deu 30%. O valor deu um pouco menor por causa de um diferido que tinha. E o lucro líquido, 576 milhões. Então, a gente vai estimar imposto de renda 30%, despesas financeiras 10%. E vocês vão entender o motivo. Vocês vão entender a importância desse indicador. Mas antes eu vou fazer uma consideração aqui, consideração 1, que é o lugar, essas considerações é assim, é o pulo do gato quando você olha a demonstração de resultado, quando você olha balanço, quando você vai analisar a empresa. São as duas coisas mais importantes de você captar com esse indicador. Então, primeira consideração, se todo investimento fosse capital próprio, o que significa isso? Que esses 4 bilhões e 200 ele fosse em patrimônio líquido e zero de capital de terceiros, tá? Vamos primeiro supor dessa forma e vamos ver o que aconteceria. Não teria 181 milhões de despesa financeira, né? O capital todo foi próprio, então isso vai virar um lucro a mais para a empresa. Mas o lucro seria apenas de 112 milhões. Vocês vão ver aqui na tabela. O que acontece? É 903, receita financeira de 80, então lucro antes da tributação 983, só que o imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro líquido iria incidir sobre esse valor 983. No real, ele incidiu sobre 800. O que eu quero dizer com isso? Que as despesas financeiras de 181 milhões, ela na verdade ela não reduz o lucro em 181 milhões, ela reduz em 181 milhões vezes a diferença do que daria de imposto de renda. Entenderam? Então, quer dizer, o lucro aqui foi 688 milhões. Seria apenas 112 milhões a mais. Entendeu? Então a empresa, quando pega um capital de terceiro, pega um empréstimo, pega um financiamento ou emite debêntures, esse juro que ela está pagando diminui o lucro dela, logo diminui o imposto dela. Esse lucro operacional menos essa diferença do imposto de renda é um indicador que chama NOPAT, que é Net Operating Profit After Taxes, que é o lucro operacional líquido depois de impostos. Entenderam? Pode ser que fique um pouco difícil, mas eu acho que se rever o vídeo vocês vão entender. Eu estou tentando ser o mais didático possível, porque é interessante o assunto. Então vamos ver o cálculo do ROIC agora, que é o retorno sobre capital investido. Lucro operacional, a fórmula é essa. Aquele lucro operacional que a gente pegou, o pessoal usa o EBIT aqui, não é o EBITDA, é o EBIT, vezes 1 menos a taxa de imposto de renda, no nosso caso aqui é 30%, então 1 menos 30% é 70%, 70% do lucro operacional dividido pelo capital total investido. No caso de lojas Renner,
Lucro operacional é isso. O lucro no PAT, que é essa primeira parte aqui, né? 632, 30% a menos desse. Capital total investido, aquela soma do patrimônio líquido com o capital de terceiros. A divisão de um pelo outro dá 14,85%. O que importa aqui é o seguinte, é ver se esse número é maior do que o custo de capital. Mas tem que fazer o custo de capital excluindo o efeito do imposto de renda. Porque a gente viu que o imposto de renda reduz o imposto de... A gente viu que a despesa financeira reduz o valor do imposto de renda. Então, 10% vezes 70%, que é 1 menos a taxa de imposto de renda, daria 7%. Então, qualquer ROIC que a Renner tiver acima desses 7%, entre aspas, já estaria valendo a pena. Como ela tem 14,85%, a gente vai ver o que acontece. Logo aqui, logo o ROIC está acima do custo de capital de terceiros. Ou seja, a gente tem o seguinte aqui, ó. Lucro operacional foi esse. Ele foi gerado a partir de 56% de patrimônio líquido, capital próprio, e 44% a partir de capital de terceiros. Então, fazendo aqui uma regrinha de 3 rápida, a gente descobriu que 502 milhões do lucro operacional foi gerado pelo patrimônio líquido e 401 milhões foi gerado pelo capital de terceiros, pela dívida que ela contraiu. Só que o capital de terceiros pagou 181 milhões de despesas financeiras. Então, essa diferença aqui dá em torno de 220 milhões. Essa diferença gerou um imposto de renda de 65 milhões e 800. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá? Ficou um pouco técnico, mas é interessante. Então, o que acontece? Se você pegar 220 e diminuir de 65.811, vai gerar um excedente para os acionistas de lucro líquido de 153 milhões. Quer dizer, se a Renner não usasse o capital de terceiros, provavelmente o lucro líquido dela seria 153 milhões a menos. Por que isso? Porque ela pegou dívida, ela investiu no negócio em um investimento que o retorno desse investimento era maior do que o custo de capital dela. Então, os acionistas ganharam um lucro líquido de 153 milhões, além do que eles ganhariam só com capital próprio. E esse é um ótimo exemplo, tá, para as pessoas começarem a perceber como dívida não é um monstro, um bicho de 7 cabeças, uma coisa que a empresa tem que se livrar. A dívida pode ser muito importante na saúde financeira da empresa, principalmente para fazer a empresa atingir o objetivo dela e fazer com que ela cresça mais rápido. Mas sempre o ROIC, o retorno, sendo maior do que o custo. E aqui eu tenho a consideração número 2. Por que temos que usar o ROIC e não o ROI? E aí eu vou fazer outro exemplo aqui. Vamos imaginar que essa mesma empresa, a Lojas Renner, tivesse possibilidade, tá, de investir indefinidamente com essa taxa de retorno. Então, quer dizer, ela pode investir com essa taxa de retorno em quantas lojas ela quiser e ela tivesse o dinheiro suficiente para ela captar de terceiros por essa mesma taxa de forma indefinida. Eu vou pegar um exemplo aqui bem alto. Vamos supor que ela se alavanque muito, tá? Ela pegue 80% de capitais de terceiros, que vai dar esse número aqui enorme, 9 bilhões, 464 milhões. E aqueles mesmos 20% de capital próprio, 2 bilhões e 300 milhões, alguma coisa que a gente viu. Ela vai agora investir 11 bilhões e 830 milhões. Na regra de 3, a gente chegou num lucro operacional de 2 bilhões e 500. A regra de 3 da despesa financeira aí já é diferente, é sobre esse valor aqui. E aí você tem um lucro antes da tributação, aumentou a receita financeira também. O lucro antes da tributação virou 1 bilhão 823, vai gerar um imposto de renda muito maior e um lucro líquido muito maior.
Mas olha o que acontece. E o motivo que a gente tem que usar o ROIC e não o ROI. Quer dizer, às vezes a gente pode usar o ROI. Se a dívida for baixa, não vai dar muita diferença. Quer dizer, mantendo a lucratividade de todas as linhas, a gente tem essa tabela aqui. Agora vamos calcular aqui o ROI antigo, tá? Que é o real, o de verdade. 576 dividido por 2 bilhões 366 milhões. A Renner hoje tem um ROI de 24,37% anualizado. No vídeo do setor do vestuário deu um valor a menor, é porque eu não anualizei, eu peguei só os 3 trimestres. Cálculo do ROI do exemplo fictício, tá? Desse exemplo aqui que deu esse lucro a maior, que ela investiu um dinheiro maior, ela conseguiu a mesma lucratividade, então ele teve esse lucro operacional proporcional a mais, a esse aumento aqui de investimento. É um aumento aí em torno de 2,6, 2,7 vezes a mais. Esse investimento a maior gerou um lucro um pouco a mais do que o dobro, 1 bilhão 276 milhões. Não é o mesmo percentual do aumento do lucro operacional porque as despesas financeiras andaram mais rápido, tem um percentual maior de capital de terceiros, dividido pelo patrimônio líquido dos acionistas. Olha o que aconteceu. O ROI virou 53%. Então, acaba dando um sinal errado para a gente. Acaba dando um sinal que essa empresa aqui é muitíssimo maravilhosa, quando na verdade ela é só maravilhosa. Entendeu? Agora, você imagina uma empresa que tem aqui 7, 8% no ROI de verdade e ela se endivida muito e ela gera um ROI de 20%. A gente sabe que dívida pode ser bom porque pode gerar esse lucro excedente, mas é muito perigosa também, porque se o investimento não der certo, a empresa vai ter que pagar essa dívida sem ter tido aquele lucro que ela imaginava. Então eu evito muito investir em empresas com dívida alta, tá? Mas o que eu estou achando aqui interessante é o seguinte, olha o cálculo do ROIC, como ele pega o lucro operacional vezes a taxa do imposto de renda, né, o NOPAT aqui, dividido pelo capital total investido, deu 14,85%, que é igual ao que a gente calculou aqui, ó, 14,85%. Então não tem como a empresa se utilizar de se alavancar muito, pegar muita dívida para aumentar o retorno do acionista a partir desse outro retorno. Ela não tem mais como fazer isso, ela não tem como, entre aspas, dar essa satisfação ao acionista, porque ele vai ver o ROI, que é muito mais conhecido, e a pessoa vai achar que a empresa está maravilhosa, quando às vezes, na verdade, ela não está. Então, a minha conclusão é a seguinte, se endividando, né, a mais, a empresa consegue aumentar o ROI, o retorno para o acionista, o retorno sobre patrimônio líquido. Então, ela consegue dar uma satisfação aos acionistas, que pode ser muito perigosa, que é a questão da dívida. Pode ser que, se não der a lucratividade do investimento, pode ser que vire uma bola de neve perigosa para a empresa. Mas o ROI que permanece igual. Ok? Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, talvez seja o último vídeo do ano, mas queria agradecer aí por vocês estarem comigo nesse período todo, queria pedir para vocês curtirem a página no Facebook, curtirem esse vídeo aí, se vocês gostaram, dê o joinha lá embaixo, compartilha os vídeos aí em todas as mídias sociais que vocês conseguirem. Eu quero ver se essa informação chega no máximo de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal também. Qualquer dúvida pode me mandar aqui para o dicadehoje7@gmail.com. E se eu tiver um atraso aí para responder as coisas, pô, peço mil desculpas agora. E evitem mandar comentários depois do dia 23 no YouTube. Eu não consigo responder o YouTube do celular, ok? Então tá, gente, aí, Feliz Natal para todo mundo e talvez um Feliz Ano Novo também. Bons negócios e boa tarde.